Então, como eu ia dizendo, uma parte das pessoas que estão no curso hoje, que estão na equipe hoje, já entenderam mais ou menos como é que é a mecânica do desenho da extensão da FRJ em termos de turma, relatório, horas que vão no relatório e para quem é extensionista, horas de extensão. Para quem não é extensionista, para quem é externo, também tem horas que vão nesses relatórios e vem no certificado. Teve alguém que não recebeu ou recebeu com alguma falha o certificado da última turma? Todo mundo recebeu? Então, beleza. Então, o processo que eu vim nos últimos um mês e meio, dois, foi de tentar começar a estruturar os grupos. Teve algum êxito, algumas coisas funcionaram, outras não, em boa parte, porque as coisas ainda estão muito centralizadas na minha mão. Os grupos, para funcionarem, ainda dependem de mim em muitos aspectos que eu preciso descentralizar, mas isso é um processo, aos poucos a gente vai construindo isso. Então, a primeira coisa que para essa reunião aqui, o que que eu pensei? A gente conversar um pouco, cada um falar um pouco sobre como está vendo, como está sendo a experiência dos direitos humanos online e como é que poderia ser melhor. E aí, depois a gente passar aquele documento que eu postei no grupo, qual é a ideia dele? Dele ser alguma coisa que esteja lá no início. Bom dia, Guilherme. Ele ser alguma coisa que esteja lá no início da nossa, do grupo da recepção, com informações para quem está chegando. Olha, eu acabei de aterrissar aqui nesse grupo, nessa equipe, nesse Direitos Humanos Online, e eu preciso saber como me integrar, como me interar, quem eu procuro para fazer o quê. Então, são mecanismos a gente está institucionalizando mecanismos de como a pessoa começar a participar e dar mais organicidade a essa participação. Uma coisa que eu percebi dos últimos 2 meses, mais ou menos, é que não adianta fazer só. Tem que ter reunião de pequenos grupos, mas tem que ter de vez em quando reunião do grupão, porque senão a coisa vai se perdendo. Mal comparando com uma empresa, é como se você fica trancado numa sala e fica isolado e perde a dimensão da empresa. Na internet, isso é mais fácil ainda, porque você não tem nem o ambiente físico da sala, você nem vai trabalhar em algum lugar, você simplesmente se desconecta das coisas, as coisas vão ficando longe, vão ficando distantes. Então, queria ouvir um pouco sobre vocês, sobre como é que a gente pode melhorar essa infraestrutura. Reconheço que grande parte do problema é que muita coisa ainda está centralizada na minha mão, mas acho que pode ser diferente. Acho que a gente pode aos poucos ir construindo esse diálogo, construindo essas alternativas. Correto? Bom dia, Isabela. Bom dia. É, deixa eu só atualizar aqui a lista de presença. Depois entrou o Guilherme e entrou a Isabela. Guilherme, arroba, Isabela. Isabela, você é do direito? Sim, Ronald. Perfeito. Tá. Então, para quem chegou depois, eu estou começando a reunião, aí estou falando um pouco sobre o que a gente fez. Quem está há mais tempo aqui no grupo viu que a gente produziu um relatório, como é que era a contabilidade de horas, mais ou menos como é que funciona o sistema da FRJ, e todo mundo recebeu o certificado. Acho que aqui não tive nenhuma reclamação, saiu tudo bem, o que é um grande mérito. Agradeço muito a colaboração de todos, em especial da Patrícia, assim, para que esse trabalho é, pudesse ser desenvolvido com qualidade, tal. Tem na turma sempre acontece algum problema de alguém que eu devia estar, mas não tô, meu nome está errado, etc. Isso eu vou começar a ver essa semana corrigindo com a PR5. Mas então, eu pretendo ainda fechar mais uma turma até o fim do ano. Estava vendo a data, pensei dia 30 primeiro, pensei dia 30 de novembro. Aí pensei dia 5 de dezembro. Aí vi que dia 5 é uma sexta-feira. Aí achei melhor deixar para dia 8, que é uma segunda-feira.
fechar a DHM6 no dia 6 de dezembro. O que que isso impacta no nosso convívio aqui? Tudo que a gente fizer e quiser que entre como horas no próximo certificado, tem que ser feito até esse período do dia 8, de preferência antes. Até para dar tempo de contabilizar e tal. Aí o que eu estou sugerindo a vocês, que a partir do dia 8 possa ter a gente possa fazer um recesso branco, assim, não é que não vai funcionar, pode funcionar, coisas emergenciais. Por exemplo, o pessoal que está fazendo diagramação de vídeo, se quiser continuar, não pode continuar. Mas o interessante se eu quero receber um certificado ainda esse, não que o certificado vá ser esse ano, deixa eu me expressar corretamente. O mais provável é dia 8 de dezembro, Patrícia. Então, não é que você vai receber o certificado esse ano. Você vai mandar um relatório para a PR5 e um dia qualquer de 2026 você recebe essas horas que você fez em 2025, no finalzinho de 2025. Tranquilo até aqui? 8 de dezembro, isso mesmo, Júlia. Aí a minha ideia é fazer um recesso branco, assim, em tese, a extensão, ela funciona todos os dias, ela não tem férias. Né? Por exemplo, e faz sentido, né? Se você trabalha no atendimento de uma comunidade, num trabalho físico de presença na comunidade, você virá, oi galera, vocês que precisam tanto do meu trabalho, eu vou embora e volto ano que vem, não faz sentido. Mas no nosso caso, dá para a gente ser um pouco mais generoso e um pouco mais sensível a isso. Final de ano é um período bastante difícil de manter, de trabalhar, etc. Essa é uma das coisas que eu preciso resolver com vocês, a questão do dia. Estou sugerindo o dia 8. Mas pode ser antes, pode ser um pouquinho depois. A minha ideia é fazer um recesso mais ou menos do dia 10 de dezembro até 10 de janeiro. E voltando aos pouquinhos, e fazendo uma reunião, e conversando, e vendo com as pessoas. Mas antes eu queria ouvir como é que vocês estão vendo essa experiência do DHO, como é que vocês estão avaliando a experiência de vocês. E como é que o que que vocês acham que poderia ser melhor para a gente incorporar? Aí, posterior a isso, a gente abre a discussão daquele documento que eu compartilhei o link com vocês mais cedo no grupo Recepção. Pode ser assim? Alguma sugestão, alguma dinâmica diferente, alguma ideia? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou falar um pouquinho, aí quem quiser falar, levanta a mão e aí eu dou margem eu dou seguimento à fila de inscritos. É só levantar a mãozinha, aquela mãozinha que está ali abaixo de vocês. Vitor Hugo já levantou a mão. Só para fechar, então. Como é que eu vejo do meu lugar essa situação hoje? Tinha-se o curso eu fiz sozinho, montei o curso sozinho, ele funciona, aspas, sozinho. Muita coisa das coisas burocráticas do curso, fechar relatório, coisas que envolvam SIGA, fica na minha mão por uma questão de segurança. Eu não posso dar a minha senha do SIGA para todo mundo e tenho medo em relação a isso. Porque não envolve só a mim, envolve inclusive as pessoas que estão fazendo o curso. Isso já tem uma centralização muito grande. Mas, paralelo a isso, eu fui criando estruturas dentro do WhatsApp. O grupo de redes sociais estava funcionando muito bem em relação ao Instagram. E caminhou e cresceu. Aí depois criei o acolhimento para receber as pessoas. Aí depois criei um grupo que ainda não conseguiu funcionar direito, que é o Cursistas. Que aí é a questão do depender da minha senha, depender de coisas do Moodle, etc. E fui criando. O último que eu criei foi o de edição de vídeos. E quero criar um que envolve a Letícia de RI, que é um para atualizar o site, que no momento ela sozinha, mas acho que tem que ser um grupo, não dá para ser uma pessoa sozinha para isso. Fica muito sobrecarregado. Embora ela tenha feito um trabalho bem interessante. Então, teve isso, só que as coisas ainda estão muito centralizadas na minha mão. E quando eu deixo o grupo funcionar sozinho, o grupo fica assim, somos todos iguais, mas
aquela inatividade de grupo parado de internet, entendeu? Se não tem uma pessoa todo dia fustigando ali, o grupo para e vai perdendo, e as pessoas vão fazendo outras coisas, vão sendo objetos por outras coisas. Essa é a minha visão, mas eu gostaria de ouvir vocês também. Vitor Hugo, Pode falar? pode à vontade. Não, bom dia a todo mundo que está presente. Eu ia parabenizar o professor Ronald, toda a equipe, pelo certificado, né? Eu fiquei muito feliz, eu acho que todo mundo ficou, gostou muito, estudamos, né? Fizemos nossa parte. E parabenizar, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo um período. Eu falo aqui de Realengo, e a gente teve uma conquista muito grande que ligada à parte ambiental, que foi a conquista do Parque Realengo Suzana Naspolini, né? E a gente, nessa perspectiva de conquista desse movimento, que foi uma luta popular de décadas, né? Até conquistar isso, a gente vai ter o Bosque, a gente vai ter o Piscinão aqui em Realengo, e eu fui uma das lideranças que deu sua contribuição. Por que eu estou buscando relacionar isso? Porque quando se trata de municipalidade, né, de gestão municipal, de direitos humanos, a gente fala também de meio ambiente, né, que é o grande tema hoje dos fóruns. A gente está rolando a COP30, a gente sabe disso, e o meio ambiente é fundamental a gente pensar como um direito humano fundamental à vida, né? Então, eu fico muito feliz porque o meu bairro, durante anos, foi muito esquecido pelo poder público aqui em Realengo, né? Aí teve a fábrica de cartucho do Exército, muita gente, inclusive muita gente já faleceu, que não conseguiu ver o Parque Realengo Suzano Naspolini de pé, né? Ficou os jovens, né? As lideranças dos movimentos sociais, né? Lutando para alçar esse parque, né? A gente tem uma nave do conhecimento aqui no Parque Realengo, a gente tem acesso à cultura, nave do conhecimento, lazer, enfim, a gente tem várias coisas, várias conquistas que foram efetivadas devido a isso. E é muito importante isso, né? A gente que estuda Sim, Vitor. também conciliar o estudo com a prática, né? Sim, mas é isso efetivamente sobre o funcionamento do DHO, a dinâmica, etc. Eu gostei muito, eu aprovo 100%. Eu Uhum. sempre. Eu lembro que eu tive o prazer de continuar estudando. Eu estava até. Quando eu fiz meu TCC da minha graduação de Direito, que foi sobre guerrilha do Araguaia, na CID, na Corte Interamericana, eu queria continuar esse TCC. Aí, como eu não tive tempo, eu tive esse curso como uma continuidade dos meus estudos, né? Para Pô, consolidar esse conhecimento. seria uma ótimo. Por que você não publica alguma, não pega esse material e publica? Interessante. Ele foi publicado como Show. roteiro para uma pós-graduação. Uhum. Graças a Deus foi publicado. É, é o caso da guerrilha do Araguaia na Corte Interamericana de Direitos Humanos e as violações de direitos fundamentais ocorridos na ditadura militar. É o caso Gomes Land, Uhum. que fala da lei Perfeito. da anistia, essas coisas todas. Tranquilo. Mais opiniões? É isso. Obrigado, tá? Tranquilo. Gabriel. Gabriel. E eu estava falando com o microfone desligado, perdão. Bom dia, Tranquilo. pessoal. Primeiramente, falar sobre o curso em si, né, que eu terminei faz uma semana. Eu achei muito boa a plataforma, o andamento do curso. Fiz alguns apontamentos do professor, né, e tudo mais. Agora, sobre o projeto em si, eu acho que também está andando muito bem, né? A gente está acolhendo o pessoal que está entrando, está sendo tudo certo, estamos anotando as horas. A única coisa é que o próprio professor comentou no início é a questão dos cursistas, né? Eu acho que daqui para frente a gente pode tentar começar a tocar mais essa parte de acompanhar mesmo o pessoal que está fazendo o curso, para ter esse contato com eles, né? Que é a ideia do professor Ronald que deu na última reunião.
Mas de resto, eu acho que a funcionalidade do projeto tá muito boa. Não tem o que mencionar de aspecto negativo, não. Gabriel, da última vez que a gente se reuniu, justamente com cursistas, você estava muito novo, não tinha feito o curso ainda. Agora que você já fez o curso, eu posso te dar mais trabalho em relação a isso? Pode sim. Que a ideia é pedir para você fazer as coisas que eu não tenho tempo de fazer em relação a isso, que é te colocar no Moodle, te dar uma senha específica, não mais de aluno só, e você vê para mim como tira relatório das pessoas. Tendo um relatório, tendo contato das pessoas, aí dá para organizar esse contato com os alunos, entendeu? Tá show então, professor. Pode ser. Tá, vamos marcar para a semana uma conversa sobre isso. Ok. Mais opiniões? Carol, Sara, Patrícia. Patrícia não deve aguentar mais ouvir minha voz. Ela é a segunda reunião essa semana que ela ouve comigo. Vitor, você levantou a mão ou é da vez anterior? Ah, beleza. Beleza. Isabela, Guilherme, Júlia chegou agora. Acho que o comentário que eu faria é em relação à estrutura, que eu acho realmente muito boa do curso da plataforma, e principalmente ali a recepção, que sempre direciona muito bem, no geral. Acho que não teria Uhum. nada para falar, não. Pô, que bom que o acolhimento está funcionando. Seja bem-vindo, Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Alô, Tá saindo som, tá saindo direitinho. tá saindo? Fala, Ronald, bom dia, turma. Desculpem o atraso. Não, tá tranquilo. A gente não tava no início ainda, aí a gente tá um pouco avaliando sobre a experiência que a gente teve e a gente vai começar a definir datas e algumas estruturas de funcionamento, né? E tô num momento da reunião que eu tô colhendo um pouco de sugestões, de ideias que possam melhorar o nosso convívio online. Patrícia acabou de dizer que gostou muito do curso como um todo. Ah, que bom. Então, eu também gostei muito desse curso. Você se refere àquele lá de inicialização de políticas Isso, públicas exatamente. Sim, municipais, sim, né? sim. Então, Porque o Alexandre, eu gostei. ele é o outro felizardo que me atura mais de uma vez por semana. Ele não está na equipe do pré-pós, mas foi aluno do pré-pós. Aham, também. E foi muito importante esse curso do pré-pós, porque através dele eu quase consegui passar aí no mestrado, né? O meu primeiro mestrado que eu fiz, quase que eu consegui passar, que foi Sim. de Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ, né? Vamos continuar. Vamos É. perseverar. Uhum. Bom, então, Ô, visto que. Ronald, Diga, deixa eu Alexandre. só te, deixa eu só te interromper rapidinho. Tranquilo. Enquanto ainda não tem, o pessoal ainda não começou literalmente, eu posso dar uma saidinha aqui rapidinho de novo para ver se eu chamo o Uber aqui, que ainda eu não consegui sair de casa. Terminei de me Tá arrumar. tranquilo. Não, tá Posso tranquilo. chamar? Aí Pode no sim. Uber eu ligo de novo. Já volto já já. Beleza. Falou, tchau. Então, eu acho que é meio que o diagnóstico meio que se repete, assim. O que que eu aprendi
com esse último mês, 2. Tem que ter reunião geral e tem que ter também um tratamento com os grupos, para que as coisas aconteçam. Se tiver só a reunião geral, os grupos ficam perdidos, não dá para organizar. Se tiver só a reunião do grupo, parece que não está acontecendo nada e o tempo que eu levo de dar resposta ao que os grupos me pedem na reunião é muito grande, assim. O Cursistas mesmo, eu estava devendo várias coisas. Então, eu vou usar as reuniões gerais para organizar um pouco o trabalho dos grupos, o que não der, eu vou resolvendo fora da reunião, como eu marquei de conversar essa semana com o Gabriel. Eu vou sentar com o Gabriel e vou ver o que eu posso fazer cursista e levar isso pro grupo lá. Mas manter essa dinâmica, essa dualidade entre geral e grupos em particular. Deixa eu compartilhar com vocês o. Agora eu tenho que achar aqui. Achei. Foi mais fácil que eu imaginava. Numa dessas reuniões de grupos, a Raquel não, Laura, exatamente, bem parecido o nome. A Laura me sugeriu, e achei bem interessante essa ideia, de colocar um arquivo fixado no topo do grupo recepção, com alguma coisa tipo como comece por aqui. E a ideia é eu que estou caindo dentro da reunião, que estou chegando na reunião, que estou chegando no grupo, que estou chegando na equipe, possa ler e entender rapidamente. Então, qual é a minha ideia? Júlia, fale. Oi, professor, tá me ouvindo? Perfeitamente. Então, eu concordo com isso que você está falando, porque eu particularmente cheguei agora e eu não estou entendendo muito como as coisas funcionam. Então, acho que isso seria uma forma das pessoas novas conseguirem fazer mais coisas também. Sim, e as reuniões gerais são formas de integrar essas pessoas também. Isso é uma coisa que vou pegar o exemplo. Carolina, Sara, me corrija se eu estiver errado. Vou pegar o exemplo do grupo de redes sociais. Redes sociais, que é o grupo do Instagram, era o nosso grupo mais avançado, com mais gente trabalhando. Era assim, a menina dos olhos de todos os grupos. Assim, é como eu gostaria que todos os grupos estivessem funcionando. Aí eu fui lá, conversei, aí gente, fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer aquilo, Ciclano vai fazer isso, não sei o que, isso que. Foi tudo organizadinho, fizemos uma tabela para todas as coisas. Aí eu saí e deixei o grupo funcionando e só mandava mensagem, o grupo parou de funcionar. Parece que se você não tiver um gás desse coletivo, não adianta a gente querer funcionar como uma empresa, porque a gente não é uma empresa. Não tem ninguém que dependa desse grupo ou dessa existência aqui para pagar boleto no final do mês. Então, a sua existência aqui é totalmente voluntária. Assim, mesmo quem participa por questões de extensão, por questões de crédito de extensão, consegue esses créditos em outros lugares ou rapidamente consegue esses créditos. Então, a remuneração, digamos assim, o retorno para a pessoa tem a ver com convencimento, tem a ver com ela querer estar naquilo, ela querer fazer parte daquilo. Então, não adianta pensar como uma empresa, uma coisa que não é uma empresa e que o vínculo das pessoas é completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu coloquei nesse documento deixa eu ir lá nele, filosofia e propósito. Acho que essas coisas têm que estar sempre claras na nossa cabeça. Tem uma estrutura de trocas e construção coletiva que tem impacto na realidade das pessoas. Repara que em outro documento, que é até um que a gente envia para as pessoas quando elas estão entrando, né, tem lá a política de comunicação, que na verdade é quase que uma filosofia do grupo, que fala isso também, só que faz também uma crítica. A gente está criticando o academicismo, tudo muito centrado na figura do professor, tipo, tem que produzir por produzir e não tem um impacto significativo na vida das pessoas. Aqui eu botei só o que há de positivo, não botei a crítica. Ter uma estrutura de trocas e construção coletiva que tem impacto na realidade das pessoas. A ideia é que cada vez mais vocês produzam coisas e não seja só coisas do meu interesse, mas coisas do interesse do grupo, das pessoas. Né? Que o Vitor consiga publicar ou fazer mais materiais em cima do que ele já fez do TCC dele. Super, super interessante isso. Né? A organização. Cada um segundo as suas possibilidades. Exatamente o reconhecimento disso.
que a gente está aqui porque a gente quer estar aqui, porque a gente tem alguma coisa em comum e a gente quer desenvolver um trabalho legal. E a ideia também é de que as pessoas circulem pelos grupos e que a cada grupo você possa ter pessoas ensinando, pessoas ajudando os novos a entenderem aquilo e o que possibilita que novas pessoas assumam aquele grupo e aquela pessoa que ensinou possa ir rodar em outro grupo. Ou você possa estar em 2, 3 grupos ao mesmo tempo. Aí por onde começar? Eu coloquei aqui, escolha os grupos que mais interessam, converse com o responsável pela mentoria, nem sempre já tem um responsável pela mentoria de novos, e se disponibiliza a trabalhar juntos. Então vamos lá. Até aqui tudo bem? Oi, Ronald, eu Vai... voltei. Eu gostaria que você, se pudesse, repetisse as informações. Não, tranquilo. Se você não for me bater. Não, sem problema. Alexandre, a gente está fazendo um documento para botar no alto do grupo recepção, que é mais ou menos assim: olha, você que está completamente perdido, que caiu aqui na equipe do Direitos Humanos Online, só para você poder se localizar. Comece por aqui, é o nome do arquivo. Deixa eu até botar ele como favorito aqui. Filosofia e propósito. Aí está bem destacado, grifado em amarelo e negrito. Ter uma estrutura de trocas e construção coletiva que tem impacto na realidade das pessoas. Organização, cada um segundo as suas possibilidades. A ideia é que as pessoas que circulem pelos grupos, ao mesmo tempo ter pessoas ensinando em cada grupo. Por onde começar? Escolha os grupos que mais interessam, converse com a ou o responsável pela mentoria de novos e disponibilize a trabalhar juntos. Aí, até aqui foi o que eu falei. Eu vou começar agora a listar um pouco os grupos e ver se é isso mesmo, se está certinho, se tem que atualizar alguma coisa. Tranquilo, Alexandre? Tranquilo, mas esses grupos você que está estabelecendo, ou a gente pode sugerir, como é que é? Eles já existem e existem a partir dos trabalhos que vão surgindo. É como se fosse mal comparado. Eu acabei de falar que não é boa a comparação da empresa, mas ela não é boa por causa do vínculo, mas ela é boa pela divisão em departamentos. É como se fosse departamento de uma empresa. Então, por exemplo, um dos grupos mais antigos e mais ativos que a gente tem é o de redes sociais, é o do Instagram, que agora está parado, mas era o mais ativo. Então ele tem um grupo chamado Entrada, redes sociais, que é onde eu mandava, e agora está aberto a qualquer pessoa do grupo mandar, notícias que poderiam virar um post de Instagram. E a saída é aonde as pessoas que pegavam esses materiais, eu quero pegar essa matéria aqui e fazer um post no Instagram sobre isso. Aí na saída as pessoas colocam o que elas produziram, um carrossel ou somente um post. Vamos lá. E aí tem algumas pessoas. E tem um grupo de gestão lá, que era o grupo que faria digamos assim, a coordenação desse grupo. Ele estava tão organizadinho que já tem até um grupo para fazer a gestão do próprio grupo. Responsáveis, eu tenho a Thaisa, que ficou de ver a questão da mentoria dos novos, ajudar os novos a produzir. Quem estava contabilizando horas e vendo a questão de agendamento de postagem era a Carolina. E a gente tinha criado uma ideia que é a seguinte. Essa ideia, acho que eu nunca falei dela em reunião, falei só lá no grupo. Por exemplo, eu estou agora para soltar um anúncio do DHM novo. E aí eu vou soltar esse anúncio, sei lá, na quinta-feira, às 7 horas da noite, 19 horas da noite. A gente avisar no grupo recepção, olha, quinta-feira, 19 horas, próxima quinta, 19 horas, vai ter o anúncio novo, vai ter um post de anúncio, né, de turma, de inscrição do DHM, lá no Instagram do Direitos Humanos Online. Aí quem, por acaso, compartilhar ou comentar esse post ia ganhar 10 minutos. A gente trabalha sempre com horas e aí, como é uma coisa menor, a gente dividiu em minutos. 10 minutos por comentar e 10 minutos por compartilhar. E se a pessoa fizesse, seriam 20 minutos.
Se a pessoa fizesse isso nos 10 minutos iniciais, ou seja, entre 7 horas, entre 19 horas e 19h10, esses minutos dobram. Então, ao invés de 20 minutos, a pessoa ganharia 40 minutos. Foi um mecanismo que a gente está tentando criar, ou pelo menos a gente está testando. Não estou afim de ficar perseguindo o algoritmo. Mas já que existe o algoritmo e ele influencia a nossa vida, né, da gente, pelo menos no que nos interessa, promover algumas publicações. E esse seria um incentivo, traduzido em horas. Claro que isso é uma coisa muito pequena. A ideia é ter algum feedback imediato às pessoas. Deu para entender? Sim, entendi. Então, a Eu consegui contabilidade. entender, Ronald. Eu Oi, consegui entender. Eu só teria dificuldade nisso, que eu sou péssimo com esse negócio de redes sociais. Não, Eu tranquilo. não, É aquilo que está lá no início do documento. Cada um segundo suas possibilidades. é só para rede social, né? Nesse caso, a gente só está trabalhando com o Instagram. E por enquanto está parado, porque deu uma parada geral, todo mundo parou, se desinteressou pelo grupo, não teve mais produção de card, então parou. Né? Então, quem faria a contabilidade dessas horas seria a Cauane, a Vitória e a Jéssica. Só dessas horas de quem reagiu, quem compartilhou, quem comentou, etc. Eu posso, mais tarde, se for interessante, explicar isso melhor. Mas vamos descendo. Aí botei aqui, esse link aqui é um manual que foi a Thaisa que produziu, compartilhou, foi aprovado pelo grupo, explicando uma série de coisas sobre as postagens, sobre as horas, etc. Então, eu que estou entrando e gosto do Instagram, gosto de produzir card, etc., já tenho uma familiaridade, tenho aqui um mapa de como o grupo funciona para poder me ajudar a me inserir nele. Isso ajuda bastante do que isso ser transmitido oralmente de pessoa a pessoa, porque nessa transmissão oral sempre vai se perder alguma informação. Vitor Hugo levantou a mão. Diga. Né, fazer só uma pergunta rápida. Eu tenho aqui o link do meu TCC. Se quiser, eu mando depois, tá? Se quiser. Tá. Tranquilo. Manda no grupo, manda na recepção depois. Beleza. Da recepção, tá? Só era isso. Ou no grupo de estudos. Tá. Porque também pode ser uma possibilidade. Eu vou mandar em PDF, é melhor, né? Uhum. Tá bom. Certo. Então, continuando. Esse é o grupo de redes sociais. Né? O agendamento das postagens da Carolina. Qual é a atividade básica desse grupo? Produzir cards. Cards que pode ser ou pode ser um carrossel. E também a possibilidade de outras pessoas, não só do grupo, compartilhar e comentar. O link do manual. Aí vamos para um outro grupo, que é um outro grupo que funciona muito bem, que eu gosto muito, que é o de acolhimento. Qual é a ideia? Você ter alguém que não seja só eu tratando com você. Você entra no grupo e outra pessoa te recebe e te dá informações chaves para você poder ficar no grupo. Está funcionando super bem. A minha dúvida é se eu amplio o acolhimento para outras atividades também que tem a ver com a equipe, com a formação de equipe, com o tratamento da equipe. Na verdade, o acolhimento ele tende a se tornar um grupo voltado para para o interior da comunidade, para os membros da comunidade. Enquanto o cursista lida com os membros do curso, com os alunos lá do DHM, o acolhimento lida com os membros da equipe. Essa é basicamente a distinção que eu faço. Então, continuando. Ele tem a recepção e tem a equipe. Na equipe é onde eu pergunto quem quer fazer o acolhimento. O Alexandre acabou de entrar. Aí eu fui lá, perguntei. Nesse caso, nem perguntei, porque eu estava devendo um acolhimento à Ariadne, que tinha levantado a mão junto com a Sofinha outra vez. Mas normalmente eu pergunto quem pode receber a pessoa nova que vai entrar agora. A pessoa vai lá e faz E aí, falou eu. Então, aí, quando a pessoa nova entra na recepção, essa pessoa que se responsabilizou vai lá e fala diretamente com a pessoa nova que está chegando. Isso parece uma coisa pequena, mas é muito significativo, que sai dessa conversa, eu, coordenador, com a pessoa, e estabelece uma conversa de membro para membro da equipe.
Seja bem-vinda, Ana Clara. É, Então, continuando. Acolhimento. Eu tenho 2 grupos, recepção, que é onde as pessoas chegam, né, são acolhidas. A equipe é onde eu pergunto quem quer acolher. O responsável por mentoria. Quem quiser começar a trabalhar nesse grupo e quiser participar, quiser acolher também, a Eduarda é a responsável por treinar essas pessoas, por ajudar essas pessoas nos seus primeiros 2 ou 3 acolhimentos. Quem faz a contabilidade de horas, eu botei aqui a Sofia e botei também o Gabriel, que ele estava no de cursistas para fazer isso, mas já está ajudando também no acolhimento. E a atividade básica desse grupo é justamente o acolhimento, são 5 horas. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Seguindo. Tranquilo. Voltando. O próximo grupo é o Cursistas. O que é o Cursistas? É um grupo voltado para os alunos do Moodle, da plataforma Moodle. Então, ele não está se desenvolvendo porque eu não estou tendo pernas de passar a senha para alguém, formar alguém para ver e lidar com essas pessoas. Qual é a ideia minha da semana? Criar um perfil para o Gabriel semelhante ao meu, que ele possa tirar relatórios no Moodle e saber quem começou o curso e não concluiu. Essas pessoas são o nosso alvo, porque se ela já começou, se ela já tem a senha, é mais fácil do que uma pessoa que se inscreveu, tá, recebeu a senha, depois eu começo. E é mais fácil, ela já tem alguma coisa ali, já tem um investimento ali. Então, é muito interessante a gente ter um acompanhamento dessas pessoas. Alexandre, essa ideia é justamente da tutoria. O tutor ele entra aqui, ele estaria no cursista. Ele seria alguém que o Gabriel virou, olha, tem essas 10 pessoas aqui que tem que fazer contato com elas por WhatsApp ou por e-mail e ver, acompanhá-las. A ideia que surgiu lá na reunião do Cursistas não é que você ganhar essas horas por contato, mas pela conclusão delas. Eu não lembro se eu cheguei a fixar o número de horas, mas seria um número de horas mais expressivo do que 5 horas por pessoa que concluísse, sei lá, 10 horas, 15 horas, não sei. Então você ganha, sei lá, 10 horas por cada uma daquelas 10 pessoas que você ficou de fazer contato quando ela concluísse o curso. Seria mais interessante. Que aí você estaria mais estimulado a continuar acompanhando aquela pessoa. Você não faria contato e pronto, né? Você acompanharia aquela pessoa até ela falar assim: acabei o curso. E vai vendo as dificuldades também que a pessoa vai tendo. Dúvidas? A anotação de horas, acho que pode ser o Gabriel também, por enquanto, a gente pode ver isso com calma. Ah, não, peraí, a anotação de horas aqui no caso já é o grupo anotação de horas. Então vamos lá. É, O grupo de anotação de horas, ele é composto de quem? Patrícia Assis, que é quem faz para mim, quando eu vou fechar o relatório, ela me diz assim: olha, toda a galera fez isso aqui. Aí o que eu faço? Eu pego, boto lá na recepção, olha, tá aqui a relação de cada um que fez e quantas horas tem no total. A gente vê se está tudo certinho, pode ter uma falha, nós somos humanos, todo mundo erra, eu, Patrícia e todo mundo. Tá todo mundo de acordo? Aí eu boto no relatório do Siga as horas. Agora, como está crescendo o grupo, só de extensionistas a gente tem 42. A ideia é ter nos grupos de trabalho uma pessoa que ajude a Patrícia nisso também. As pessoas que fazem anotação no grupo de anotação de horas podem também ajudá-la com isso, entendeu? No sentido de favorecer, de contribuir para essa sistematização. Então, Guilherme pode ajudar. E tem também, eu tô sendo injusto, eu botei a Patrícia, mas tem também a Ana. Tô falando da Patrícia, mas tem também a Ana Clara. Correto?
Deixa eu ver. Vamos lá. Podemos ir para a edição de vídeo? Então, o que que é o grupo de edição de vídeo? Eu já tenho um curso aprovado, que eu estou chamando ele de Eleições e Governos, sobre instituições políticas brasileiras. Não ficou o melhor curso do mundo, não ficou, eu sempre sou muito crítico do meu trabalho, mas ficou o curso que deu para ficar, e aí, em cima dele, quem sabe, a gente pode ir melhorando com temas. Assim, eu terminei de gravar. Falta só gravar a introdução, que eu já gravei, mas eu resolvi refazer. Então, lá com a Marina, a Helena e outros, Letícia, de Ciências Sociais, a gente a gente dividiu, pegou os vídeos, dividiu e está começando a organizar a edição desses vídeos. Não sei como vai prosperar esse grupo, mas por enquanto está tudo certo. Só acompanhado, para que justamente o grupo não caia uma certa desorganização, uma certa desmotivação, é a palavra mais correta. Tranquilo? Mas esse grupo pode servir futuramente para produzir outros materiais. Por exemplo, teve uma parte enorme de vários vídeos que eu não usei sobre a história do Brasil, que eu ia botar nesse curso e resolvi cortar, que poderiam virar uma playlist no YouTube, que poderiam virar pequenos cortes para outras redes sociais, para o Instagram, etc. Mas que a princípio está lá parado, por enquanto eu não vou mexer neles, tem outras prioridades. Mas está lá, a qualquer momento eu posso usar. Atualização do site. A questão da foto para a equipe e os textos que estão lá no Direitos Humanos Online, www.direitoshumanos.online, que é o nosso site de referência. Hoje, quem faz isso é a Letícia, mas a minha ideia é ter mais gente ajudando ela, até porque eu meio que deixei ela de lado e fui seguindo. Né? Eu preciso de gente que esteja permanentemente se interessando, vendo isso, ajudando em relação a isso. Né? Por exemplo, vários textos interessantes, acho que do Vitor, do Marcelo, surgiram aí nesse último mês e eu nem sequer falei com eles da possibilidade de botar lá. Né? Pode ser publicado lá e a gente só tem que estruturar isso melhor. O ideal seriam pessoas com alguma experiência de WordPress. E o curso, um último, perdão, um último grupo que eu tenho, deixa eu até ver se é o último mesmo, não estou falando besteira. Um último grupo que eu acho muito importante é o de estudos, né, que na verdade é pesquisa, estudos e texto, e produção de texto. Né? Quem está me ajudando a organizar é a Sofia, mas é mais um exemplo de um grupo que eu comecei, dei o chute inicial, a largada, mas eu mesmo não dei os retornos que deveria. Né? Que nós fizemos? A ideia desse grupo é produzir estudos, pesquisas e publicações, certo? Ideia geral. E a gente resolveu começar, por sugestão minha, que isso me é muito cobrado, começar pela produção de um e-book a partir da transcrição do YouTube dos vídeos do DHM. Então, quem fez o DHM todo, cada vídeo daquele tem uma transcrição. Eu peguei essa transcrição, somei tudo, consegui extrair tudo, e a ideia é, com base nisso, montar isso, transformar isso num texto, num e-book para publicação online pela UFRJ. Então, isso é uma publicação possível, mas qualquer outra é possível. Inclusive, uma coisa que eu sonho é começar a ver o que as pessoas já publicaram, o que as pessoas já escreveram e ver a possibilidade, a viabilidade de transformar isso em coletâneas, em e-books interessantes, entendeu? É um caminho muito rico, muito interessante, mas que, mais uma vez, requer também uma dedicação mais intensa. Não é um negócio para você ver e parar, ver e parar. Você precisa estar ali acompanhando o tempo todo. Deixa eu tirar meu lá. É isso. Com isso, fechamos todos os grupos. Tá Ô, bom? Ronald, Sim, diga, Alexandre. e- então, me interessei muito nesse grupo de estudos. Uhum. Eu imagino que ele
dá bastante abertura para vários temas, né? Uhum. E um dos temas que eu gosto muito, que diz respeito à minha experiência de vida, é o tema da pessoa com deficiência, né? Eu gostaria de repente, iniciar alguma coisa nesse sentido, nessa área. Aí, Sim, de sim. repente, começar a produzir devagar, que vai ser uma nova experiência de vida, uma nova fase da minha vida, né? Que é a escrita, né? Uhum. E a escrita, a escrita universitária, a escrita acadêmica é diferente, né? Então, assim, Uhum. aí eu vou precisar de muita orientação, muito apoio aí de vocês nesse sentido. Tranquilo. Tem uma moça que não está na reunião hoje, mas que ela é cadeirante e eu acho que ela entrou por uma indicação sua. Que ela disse que alguém mandou para um grupo de deficientes, e aí ela viu, gostou, se interessou, e Deve que foi ter muito sido. bom. Então, deve ter Deve ter sido, sido, porque eu deve ter indiquei sido. para muita gente mesmo, muitos Então, grupos, então, Facebook, nossa, publiquei para então. vários lados. Nada impede que a gente forme núcleos temáticos, e aí, pelo amor de Deus, Alexandre, você não está obrigado a ficar no núcleo temáticos deficientes especificamente. Você pode fazer parte de qualquer núcleo temático. Mas nada Não, assim, impede que a gente forme núcleos conforme o interesse das pessoas. Tem uma galera da enfermagem, dá para montar um núcleo sobre questões da saúde. Tem um pessoal enorme de RI, dá para formar um núcleo sobre RI. Tem um pessoal do direito, dá para formar um núcleo sobre do direito. Tem um pessoal de serviço social, dá para formar. Tem muita gente aqui. Não só de alunos da FJ, mas também de pessoas já formadas. Eu acho muito interessante. Eu tinha muita vontade de fazer uma reunião do pessoal de serviço social já formado com o pessoal de serviço social que é aluno e é do curso, né? Mas porque deve ser muito rica essa troca, entendeu? Porque não, é diferente de quando você está na graduação, você tem contato com outros profissionais que não os professores da faculdade, entendeu? Pelo menos é uma visão minha. Vitor Hugo levantou a mão. Não, eu ia falar que essa parte de rede social eu tenho no Instagram. Eu tenho um canal chamado Sociedade em Debate no Instagram. Eu recebo sempre profissionais, acadêmicos e tal. Aí, se vocês quiserem alguma divulgação, eu posso entrar nessa parte para divulgar o DHM. Só me Claro. contatar Sim. que qualquer coisa eu estou à disposição. Eu sempre faço lives com jornalistas, com mestres em ciência política, com professores, tem vezes que eu não consigo fazer, porque o que aconteceu? Teve a pandemia, aí eu fiz muita live, né? Uhum. Devido a ficar muito em casa. Aí acabou a pandemia, eu parei de fazer muita live, mas se vocês quiserem eu divulgo. Eu tenho páginas online, A tenho gente pode fazer isso várias páginas. com. A gente pode fazer isso com um curso novo, com eleições e governo. E aí aproveita e divulga os dois, mas focando em eleições e governo. Que como o ano que vem é ano eleitoral, se você puder ensinar a fazer live, seria ótimo, assim, também. Se você quiser, até se você escalar alguém que queira fazer uma live comigo, eu faço a arte no Canva de divulgação. E o tema pode ser o que a pessoa decidir que esteja dentro do domínio, direitos humanos, democracia. Sim. Como é que diz? Eu já fiz sobre direito das pessoas com deficiência também, meio ambiente, que eu sou da Pastoral do Meio Ambiente, né? Sou vice-coordenador. Uma coisa que a gente podia fazer tanto no seu canal, e acho que dá para botar 2 canais compartilhando a mesma live, é possível isso? É possível. Então, ou faz em um, depois faz no outro, a gente pode testar isso. Quando tem temas que são muito que capturam a opinião pública, que tem a ver com a gente, como foi essa questão dessa maior chacina que o Rio de Janeiro acabou de produzir, a gente poderia fazer. Eu não fiz nessa porque eu estava em outra vibe, assim, eu não estava conseguindo dar conta das coisas que tinha para fazer. Que dirá de um tema extra, assim, embora seja um tema, mas o certo seria a gente ter uma estrutura que permitisse fazer isso. Então, de repente, se isso acontecer de novo, você poderia fazer a live e com outras pessoas, de repente chama o Márcio, chama outras pessoas. Isso!
E aí eu não preciso estar, entendeu? Eu quero tirar um pouco essa centralidade da minha pessoa, assim. Entendi, Porque a ideia é ouvir os especialistas, né? Esse foi o grande propósito inicial da criação desse canal. Criar ouvir os especialistas. Eu, por mais que tenha meu conhecimento, eu gosto de ouvir muito. Então, é muito bom ouvir quem entende do assunto, né? Para propiciar reflexões e a pessoa tirar sínteses do que quiser ouvir, do que ouvir ali, né? Certo. E a gente pode fazer um teste, a gente pode fazer isso. Os demais, desse documento dos grupos, está legal? Falta alguma informação? Tem alguma coisa que vocês acham que deva ser complementada? Alguma coisa que possa ajudar mais? Sempre pensa assim, quando eu entrei nesse grupo, que seria bom eu ter recebido e não recebi? Assim, o que poderia ter me ajudado mais? Ô, Ronald, eu acho que seria importante, eu não sei se no site dá para botar, mas que site, a administração de site é complicado, né? Mas Sim. colocar alguma coisa de colunista, o que que você acha? Eu acho as colunas bem legais. E também não sei se o pessoal gosta disso também, mas eu acho super legal. Alexandre, a única coisa que eu tenho é um senão é a coisa da rigidez. Aí o que eu fiz? Eu tenho um espaço aberto lá no site para postar textos, né? Sendo consensual, não tem nenhuma mecânica ainda de como é que aprova ou desaprova um texto, mas em geral as pessoas publicam alguma coisa legal. Márcio é uma pessoa que vive publicando, ele vive mandando pro grupo as coisas que ele publica. Vira e mexe, eu pedi a ele para publicar lá, só que eu tô sem perna para isso. Tenho a Letícia, mas a Letícia estava cuidando, pelo menos, da questão das fotos, que já é o outro trabalhão, né? Então, por isso eu quero futuramente ter um grupo de pessoas que trabalhem só com o site, só com a atualização do site, porque senão a coisa meio que acaba se perdendo. A gente faz um pouquinho e para, faz um pouquinho e para. Mas tem esse espaço lá, já existe um espaço para textos. Ah, obrigado, obrigado. É importante. Tranquilo. Deixa eu só, enquanto vocês pensam, deixa eu recapitular aqui quem chegou depois. A última pessoa que eu anotei foi a Isabela. Quem mais está faltando anotado? Os que estão aqui, mas eu tenho medo de ter caído alguém, de ter entrado alguém e eu não ter anotado. Ah, não tem o Alexandre? Deixa eu ver. Arroba, mas pode acontecer eu repetir. Arroba Alexandre Braga. Isabela eu anotei. Isabela eu anotei. Guilherme eu anotei. Deixa eu ver aqui. Guilherme eu anotei. Vitor Hugo, diga. Não, desculpa, eu falei Não, muito, tranquilo. eu falei muito. É porque eu passando só para lembrar, só uma sugestão que eu sinto que como tem muitas pessoas aqui de diversas áreas, né? O DHM ele junta pessoas de diversas áreas e a gente tem que ter um entendimento interdisciplinar, né? Saber de tudo um pouco, não é isso? Eu acho que a parte de eu vejo muita gente reclamando na rua. Às vezes eu passo na rua nas mais diversas formações de universitários e tal, de falta na grade curricular de gestão financeira, para entendimento de gestão financeira. Eu falo isso por quê? Porque eu não sou muito mestre em contabilidade, em gestão financeira e tal, não sou. Mas eu digo isso por quê? Porque eu sinto que existe uma necessidade hoje da gente ter um entendimento amplo em termos de COP30, de financiamento climático, de onde vem o dinheiro, vê se você entende onde eu estou querendo chegar. Sim, sim. De onde vem o dinheiro para financiar uma agenda climática na emergência climática, de onde vêm os recursos. Eu sinto que as pessoas, uma vez, eu vou citar até um case aqui, eu estava participando de um colóquio na minha paróquia sobre meio ambiente. Eu sou o vice-coordenador da Pastoral do Meio Ambiente. Aí teve uma pessoa que levantou a mão e falou assim, poxa, eu vejo que essas autoridades se reúnem sempre e nunca
eu não vejo nenhuma solução para a questão climática, para os direitos humanos, enfim, para tudo isso. Só se reúnem, tem acordo de Paris, tem isso, aquilo, mas não vejo nenhuma solução factível, né, para o dia a dia das pessoas. Se as pessoas não conseguem enxergar muito. Então, eu acho que a minha síntese eu acho que essa parte financeira seria interessante de abordar financiamento, de onde vem os recursos, de onde... Entende? É isso. Perfeito. Não, com certeza. Só Nesse uma curso, sugestão, nesse só, curso não sei se novo, tem a ver. uma das coisas que eu botei foi de ciclo orçamentário, mas muito en passant, assim, muito de passagem. Acho que é um tema que deve ser aprofundado. Assim. Tem algumas ONGs específicas que cuidam de acompanhar orçamento federal e acompanhar orçamento federal até o município. Isso é uma questão bem interessante, assim, rastrear o dinheiro. Ok. Gente, eu acho que eu anotei todo mundo, mas eu vou jogar no grupo para ver se tá tudo direitinho. E aí, eu acho que o documento está aprovado, né? Não vi nenhuma restrição, nenhum comentário que critique ou que peça alguma alteração específica. Não vi nenhuma contestação das informações. Posso botar do jeito que está? Sim, por mim pode. Tranquilo. E aí eu vou conversando com as pessoas ao longo da semana para ver como deslanchar a questão dos grupos. Tá? Qualquer coisa pode falar comigo ou jogar no grupo geral para todo mundo. É isso. Agradecer muito a presença de todos e todas e desejar um bom feriado, né? Que hoje, embora seja sábado, é feriado. Valeu, Ronald. Um bom final de semana para Valeu, você, obrigado. para vocês também, turma. Um abraço. Satisfação em conhecê-los todos e todas. Foi ótimo, foi ótimo. Qualquer coisa, estou aí à disposição. Beleza. Fica com Deus. Tchau. Tudo de bom.